Eu faço. Tá, ótima ideia. Obrigado. Vamos respirando fundo, nos conectando com o nosso trabalho de hoje, pedindo a Deus Pai, mais uma vez, que nos proteja, nos ampare, nos guie, mas também agradecendo a esse Pai que não desiste de nós, agradecendo a esse Pai que tenta nos ensinar, mas mesmo assim, às vezes, somos difíceis de aprender, agradecendo a oportunidade de podermos estar nesse ambiente no qual a gente pode estar evoluindo moral e espiritualmente, e pedir que nos ilumine, que nos abençoe, que nos torne luzes para poder iluminar um pouco esse mundo, esse ambiente, esse momento tão difícil e tão escuro que estamos vivendo. Assim, Senhor, pedimos licença para a nossa aula de hoje, que ela possa ser amparada, nossos mentores possam nos intuir, para que possamos tirar o melhor aproveitamento dela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, porque é vosso o reino e o poder para sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Então, gente, a aula passada a gente começou o módulo sobre a lei de liberdade, né? E nós falamos né, sobre isso. Então, eu queria aproveitar aqui um pouco, né? Eu acho que nem todos tiveram a oportunidade de estar na semana passada, mas, assim, para quem esteve ou para quem pôde assistir a aula no vídeo, né? Assim, o que você destacaria da aula passada? O que ficou mais presente ou marcante? Pode ser uma coisa. Falando de lei de liberdade, a gente falou da liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio. Ô, Jorge, a Jussara disse que assistiu a aula, pediu para marcar presença, porque ela assistiu pelo Eu assisti. YouTube. Faz umas Eu perguntas assisti. para ela. Então, para ganhar presença, tem que responder umas perguntas. Pode perguntar. Pergunta que eu assisti. O que eu achei marcante da última aula... Tem que comprovar que assistiu. Mas putz grilo, viu? Meu Deus do céu. O que eu achei legal da última aula, e uma coisa que só confirma tudo, né? Da importância do nosso pensamento, né? Essa liberdade, todo mundo acha que essa liberdade, que ela também... o nosso pensamento também é vigiado, né? E o nosso pensamento é muito poderoso. Então, a importância do nosso pensamento me marcou na aula. Uhum. Sim. E a gente tem a liberdade, mas a gente tem a responsabilidade, né, Jussara? Não é... Sim, a liberdade ela vem acompanhada você quer liberdade, ok. Liberdade igual responsabilidade. Então, elas estão ali. E isso que as pessoas demoram a entender, né? E eu percebo, assim, na vida mesmo, que as pessoas percebem isso, infelizmente, pela dor. Porque eu vejo pessoas que são maduras, têm minha idade, e não aprendem, só no momento da dor mesmo. Não é uma questão de amadurecimento de idade, é uma questão de vivência
E é triste que tem que ser pela dor, essa consciência. Uhum. Muitas vezes, como a gente fala, né, pela dor ou pelo amor, né? E a gente ainda está naquela fase que a gente precisa às vezes passar por uma dificuldade para dar valor, né? É. Verdade. Algo mais, gente, assim que chama. Mais uma coisa. Ah. Eu quero saber se hoje a Aide e o Edson tomaram banho curto ou banho longo. Boa! Aí você assistiu a aula mesmo. Marco Antônio, põe presença para ela. Presença com louvor. E eu já respondo. Bem Vocês longo. Vocês Bem têm longo. responsabilidade com isso também, hein? Ela Bem longo. provou que assistiu a aula mesmo, hein? Que acompanhou. A Jussara merece presença com louvor, viu? Porque ela testa. Mas olha, gente. Então, Jussara, mas eu te respondo. Um dia só da semana que eu estava no chuveiro e me veio a lembrança, inclusive a lembrança da aula, do que nós falamos. Mas foi um dia só da semana. Nem me lembro se foi quarta ou quinta, mas não me lembro. Mas vocês estão com uma desculpa de idade aí que não está colando, não, porque eu não sou tão mais nova que vocês. O Rafa sim é novinho, o Rafa é bebê. Agora, eu não, eu tenho uma consciência com a água, assim, pega a minha consciência com a água. Eu tenho dó de gastar água. Verdade, tem que preservar. A gente vai ver isso depois na lei de destruição. A gente pode abusar da natureza. Mas olha, pessoal, só para ajudar a gente a conectar com a aula passada, então a gente definiu liberdade como essa capacidade de agir conforme a gente queira, né? Conforme a nossa vontade. Né? Isso foi falado. A gente sabe que a liberdade em sociedade ela é relativa, porque vai até onde começa a do outro, né? E que absoluto mesmo só a liberdade de pensar. Eu acho que é isso que a Jussara estava trazendo, né? E que aí no pensamento realmente a gente é livre. Porém, né? Até nisso daí, a gente peca até em pensamento, então a gente também é responsável pelos pensamentos que tem, né? E a liberdade de consciência já é um passo a partir disso daí, né? Consciência é a nossa forma de perceber e lidar com a realidade, né? E tem muito a ver com o nosso nível evolutivo, né? Então, como é que a gente concebe as coisas, como é que a gente lida com as coisas, né? Isso daí também já começa a ter uma certa restrição. E, finalmente, livre-arbítrio é essa faculdade que a gente tem de determinar a nossa própria conduta. Talvez, assim, em termos de um pilar, de um princípio da nossa visão de mundo, a questão do livre-arbítrio é muito marcante, né? Porque, a partir do livre-arbítrio, se a gente é livre para escolher, então a gente é responsável pelas nossas escolhas, né? E é por isso que, se a gente escolhe bem, né, a gente tem consequências boas, e se a gente escolhe mal, a gente tem consequências más, né? Então, isso é muito importante para a gente. Nós não somos máquina, nós somos espíritos dotados de vontade. E é óbvio que o livre-arbítrio vai evoluindo, né, com o nosso progresso, né? Quanto mais evoluídos somos, mais liberdade de ação temos, né? Melhor capacidade de escolha teremos também. Tudo bem? Então, podemos caminhar aqui para nossas questões de hoje, né? Eu passei as questões de antemão, né? Então, todos tiveram a oportunidade de ler o texto e essas eram as questões para refletir. Jorge, antes de prosseguir, não seria interessante perguntar para o Emerson também se ele tem alguma coisa para falar a respeito da aula passada, né? Ontem, a aula passada, ele não veio. Tá fechado. Não estou ouvindo, Emerson. Eu não consegui ver a aula passada. Essa semana, para mim, foi muito difícil aqui no meu trabalho. Eu não consegui. Eu tinha muita coisa atrasada. Eu vou ver ainda. Os principais pontos a gente repassou aqui. Tá bom. São base para o que a gente vai tratar hoje aqui.
Legal. Bom, vamos aos grupos? Jorge, não me põe hoje, não, que eu estou fazendo um negocinho aqui. Tá bom. Tá, eu te tiro, então. Então, pessoal, daqui a 10 minutos a gente volta. Tá até aqui automático, a gente volta no automático, viu? Então, boas conversas. Coloca no chat. Eu estou aqui com... Bom, mas está no celular. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Está no celular, Jorge. Está no celular, né? Então, quem precisar lembrar, é só olhar no celular. Até mais. Ó, o pessoal voltando. Rafa chegou primeiro, Rafa. Fugi que o pessoal estava brigando lá. Ainda estava. Oi. Brincadeira. Oi. Rápido, hein? Retornando. Sempre rápido. Sempre rápido. Oi, Clarice. Olá, tudo bem? Saudade de Tudo vocês. Tudo. Hoje você conseguiu, você está se matando de trabalhar. Ai, tô trabalhando muito. Nada. Hoje, Maria até me deu um puxão de orelha, eram 3h30, eu estava desde antes das 9 horas trabalhando. E ele falou, Carissa, você tem que parar, tem que comer alguma coisa. Uma reunião atrás da outra, Eu estava exausta. Aí ele falou, aí eu falei, tá bom, deixa aí. Eu botei um fone, falei, agora acho que eu não vou ter que falar, não. Botei um fone e fui lá comer. Tô aí. Mas a gente dá um jeitinho. Mas ele vai lá e quando dá bronca. Meu sumiu. Mas eu estava falando no início, Clarissa, como é gostoso ver todos vocês assim juntos. É bom mesmo, é muito gostosinho, gostoso estar aqui. Né? Verdade. Bom, então, eu tenho certeza especial. que o tempo deu e sobrou para vocês conversarem tudo, né? Tudinho. A gente estava do lado de cá dizendo, nossa, o tempo não passa, e já deve ter se cansado de conversar. Mas, gente, vamos lá. O primeiro grupo, depois que eu vi, Gilberto, você e a Selma, eu acabei deixando aqui no mesmo... Mas depois você pôs um segurador de vela no grupo. Entrou o Emerson para atrapalhar o namoro aí. O Emerson ficou segurando vela lá. Não que vocês não estejam juntos, né? Todo o tempo, né? Mas vamos lá, gente. Então, essa aula hoje tem 2 temas. Um é fatalidade e o outro é ação e reação, né? E aí, sobre fatalidade, a pergunta de provocação aqui é se há fatalidade nos acontecimentos da vida. Então, quem poderia trazer aí a reflexão que o grupo fez? Emerson? Não, Gilberto traz isso aí. Eu fiquei meio confuso. Eu fiquei meio confuso mesmo. Eu fiquei meio confuso na parte da vida e da parte moral, assim. Então, não, mas a tua dúvida é importante, Emerson. Às vezes não é o que a gente, né, já entendeu, mas é o que a gente ainda não entendeu que é importante. Mas legal. Não, a gente conversou. Então, o que a gente conversou é que, assim, a fatalidade não. A gente no livre-arbítrio aqui, a gente já, pelo que entendi, que a gente conversou com o Gilberto esclareceu, foi que no livre-arbítrio, na vida, a gente tem, assim, a gente já nasce predestinado assim, para mim, ficou claro que não tem fatalidade. Eu acho. Isso aí. Não tem nada assim, um destino, né, já escrito, né, principalmente nas coisas morais. Né? Mas o Gilberto, o Selma, gostariam de acrescentar algo? Pode falar, Gil. O que a gente conversou, Jorge, foi no seguinte sentido. A pergunta é: existe fatalidade nos acontecimentos da vida? O que a gente entendeu do texto, como ideia de fatalidade, a gente pode colocar, vamos dizer, 3 pontos. O nascer,
é uma fatalidade, porque vem um planejamento, um pré-planejamento. O desencarnar, normalmente, também é uma fatalidade com uma elasticidade, mas é um ponto que ninguém escapa dela. Ela é uma fatalidade. Inescapável. Né? Inescapável e inexorável. E a outra, o outro ponto que pode se entender como fatalidade é no aspecto de prova planejada, que envolve o aspecto físico. E normalmente, no plano espiritual, a maioria de nós, a não ser quem tem uma reencarnação compulsória, a maioria de nós pode participar junto com o seu mentor de um planejamento. Olha, eu quero, se for possível, se vocês acham que eu consigo aguentar, quero ter uma dificuldade financeira, por exemplo, ou quero nascer com um problema físico para me ajudar a ter uma limitação de algo que em outra oportunidade eu abusei. Então, seriam esses aspectos que a gente detectou como possível fatalidade. Já no planejamento moral, não. Aí a prova moral ela já cai para o lado do livre-arbítrio, né? Aí é uma questão de escolha. Então, até a gente comentou um exemplo. Nasci num bairro pobre, onde haviam vários pontos de comercialização de droga. E a maioria dos meus amigos consumiam droga. Se eu consumir a droga, não é uma fatalidade, nem eu poderia justificar. Fiquei viciado porque nasci num bairro onde a droga era altamente consumida. Aí é o livre-arbítrio, aí é uma questão de... até pode ter sido um planejamento meu, e na maioria das vezes solicitar, olha, eu quero ter uma prova, ou tipo de prova moral, onde eu utilize o meu discernimento e a minha escolha. Então, foi basicamente o que a gente dialogou sobre esse aspecto. Excelente. Um outro aspecto que nós não tivemos tempo aí de conversar, né? Porque esse tempinho seu aí passa rápido, é porque existe, vamos dizer, algumas ideias juntas que deixam mais claro a ideia de não ter fatalidade e de, por exemplo, se a gente entende que os atributos de Deus são, na sua totalidade, no máximo dos atributos, então Deus não é vingativo, Deus não é perverso. Então, não tendo Deus esses atributos e só tendo os atributos de bondade, amor e justiça, se eu não utilizar bem o meu livre-arbítrio, as leis da natureza são harmônicas e eu vou ter que responder por isso. É o que a gente falou no começo da reunião hoje. É uma questão de, se eu tenho livre-arbítrio, por outro lado, eu tenho a responsabilidade. Então, são coisas casadas, né? E nisso daí, Gilberto, a gente vai falar bastante no tópico de ação e reação, né? Faltou só um ponto que o Emerson comentou, e agora ele acabou talvez não lembrando, que sobre o suicídio, né? Que é uma dúvida que muitas vezes a gente tem, mas o suicídio eu mudo a fatalidade de morrer. Sim, realmente, mas aí entra o livre-arbítrio. Aí vem o aspecto do livre-arbítrio. Quem opta pelo suicídio, ele executa o suicídio, é o livre-arbítrio dele provocando a ação. E sabendo que está indo contra uma lei amorosa de quem criou a vida, é o dono da vida. Então, não dá para dizer que o suicídio seja uma fatalidade. Ele então, na agora, verdade... agora assimilei. Então, há fatalidade na vida. Há fatalidade na vida. Eu, pelo menos, entendi assim. Agora, o Jorge vai nos esclarecer, e os demais do grupo aí. E vamos perguntar se os demais, e Emerson também, você, tem alguma outra questão ou dúvida,
o Não, comentário. a minha dúvida ficou até é que eu fiquei meio presa na parte moral. Aí o Gilberto até voltou para o primeiro capítulo, mas eu acabei ainda não entendendo, mas agora eu já entendi. Tá, Agora foi. Meu tico e teco já pegou, então. Tá bom. Eu não sei se as pessoas dos outros grupos têm algum comentário ou pergunta a respeito, antes da gente repassar aqui o que está na doutrina. Tranquilo? Jorge, é só uma coisa que, não hoje, mas eu sempre tive dificuldade de entender, falando em fatalidade, que a gente, acho que essa frase todo mundo já deve ter ouvido, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, né? Então eu sempre tive dúvida, eu falei, poxa, então eu estou aqui meio eu sou um cone, né? As coisas vão acontecer independente da minha vontade, né? Isso eu pensei, na verdade eu nunca pensei assim, mas eu tinha dificuldade de entender essa frase. Aliás, esse é um tema interessantíssimo e até fala um pouco sobre o conhecimento do futuro, né? Se tem essa presciência, como é que isso conversa com a nossa liberdade. Mas a gente, sobrando tempo, a gente fala disso, né? Não está exatamente no nosso roteiro aqui. Mas, gente, falando de fatalidade, né? Eu trouxe aqui a imagem, não sei se vocês lembram desse desenho animado, eu assisti muito na minha infância. Eu também. Esse coiote era muito azarado, né? Ele sempre caía de um precipício, mas nunca morria, né? Ele sempre voltava para... Nunca morria! Nunca morria, né? Se ele não conseguia pegar o tal do papaléguas, né? Mas a definição, eu acho que na fala do Emerson e do Gilberto, a gente acabou passando por ela, né? Porque o fatalidade, pelo menos da que a gente está falando aqui, é como se fosse um destino, né? Do qual a gente não pudesse escapar. Então, era uma fatalidade que ele teria que passar por isso, né? Então, aí um fado, um fatalismo. E é interessante que o exemplo que o dicionário dá do ponto de vista da doutrina espírita está errado. Né? O suicídio nunca é uma fatalidade. Ninguém nasce com um planejamento de se suicidar. Não existe. Você pode até nascer numa situação que vai ser depressiva e etc. e tal, e o seu desafio é não abandonar a vida, né? Mas ninguém nasce dizendo eu vou desencarnar suicidando. Então, o suicídio é uma transgressão. É uma transgressão, né? A gente sabe que esses dois portais da vida, tanto o nascimento quanto o da morte, pertencem a Deus, né? Não nos cabe, como seres humanos, alterar esses dois marcos. O que a gente faz entre um e outro é nosso. Né? No texto fala também, né, Jorge? A fatalidade é você chegar nesse mundo e a outra é ir embora desse mundo. Exatamente. Né? Tem uma parte no texto que fala isso. Mas você falou, eles falaram de suicídio e eu já li em algum lugar, em algum livro espírita sobre o suicídio, que pessoas que se suicidam, normalmente elas já vêm de outras encarnações que já tiraram a própria vida, né? Então elas estão aqui e elas têm essa tendência. Isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não, Jussara. Eu nunca colocaria assim uma regra, né? Uma regra tão determinística, né? Então, por que ele se suicidou na primeira vez, né? Se ele nunca se suicidou antes. Mas, sim, há espíritos que repetidamente buscam se ausentar, né, da prova e da vida, né? E que só, obviamente, complica o processo evolutivo, né? Então... mas também aí, né, Jorge, é aquela história. Essa tendência é justamente o ponto que nesse exemplo, esse espírito precisa trabalhar. É entender que essa depressão, que essa tendência, ela pode ser mudada.
E aí entra novamente o livre-arbítrio. Então, não deixa de ser uma prova. É similar à pessoa que é similar a um vício. Quem tem um certo vício, teoricamente, pode voltar numa outra vida tendo a propensão a cair no vício de novo. Para poder isso é justamente para mudar, né? Para mudar. Mais uma coisa sobre fatalismo, também fatalidade, né? Que vocês colocaram. Eu não sei se está no texto ou se eu li no Livro dos Espíritos, que tem aquelas pessoas que são super azaradas, tipo o Papaléguas e o Coiote aí, que só se ferrava o Coiote, né? Então, aí é no texto que está falando? Eu não sei se eu li no texto ou no Livro dos Espíritos. Tem no Livro dos Espíritos, sim, né? Aliás, é a pergunta 862, né? Que fala isso, que a pessoa é azarada, tal. Então, o que ela tá? Ela se propôs a ser azarada, né? Para testar a paciência dela, né? É exatamente isso. A pergunta é essa, né? Parece que tem pessoas que são perseguidas por um mau gênio, né? Não pode se chamar isso de uma fatalidade. Não. Ela escolhe um gênero de prova, né? Então, isso é um gênero de prova em que ela tem dificuldade na vida, né? Ela se esforça, mas as coisas não acontecem. E aí está a resiliência que ela precisa construir, né? Os valores que ela precisa aprender a perseguir, né? É isso aí. Como, por exemplo, uma coisa interessante, será que alguém planeja uma reencarnação onde vai ser um assassino? Não, isso não existe. Não, jamais. Deus não permitiria também. Não, ninguém está fadado, né, que é a palavra, né, a ser um assassino, ao mal, né? A gente sempre reencarna para fazer o bem. Aí é o nosso livre-arbítrio que vai dizer, né? Vai dizer não, nós é que vamos escolher se queremos, obviamente, seguir por um caminho ou por outro. A gente pode estar num lugar, o Gilberto trouxe a imagem lá de uma comunidade, né, onde tem muito vício, droga, o que for, né? Eu posso escolher ir ali justamente para ver se eu consigo resistir e até ajudar quem está ali, né? Mas, olha, essa é a pergunta básica, né? Se há fatalidade nos acontecimentos da vida, né? Se todos os acontecimentos são predeterminados. Eu acho que vai um pouco na linha da pergunta do Fernando, né? E se é assim, onde está o livre-arbítrio, né, Fernando? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente planeja a reencarnação, a gente não planeja todas as vírgulas, né? A gente planeja um gênero de prova, né? Então, a gente diz assim, mais ou menos é isso que vai acontecer. Da mesma forma, quando você está numa faculdade, vai para um semestre, você vai escolher as matérias que você vai cursar. Mas você não sabe qual exercício que vai cair de antemão, né? Se você vai fazer aquele exercício ou não, se a prova vai ser assim ou vai ser assado, né? Você só sabe que vai cursar aquelas coisas, né? Então, na medida que você se coloca naquele gênero de prova, tem uma espécie de destino, mas já é um destino com uma escolha que é a sua, né? E é uma escolha que você faz, ou alguém faz por você, como você não pode, que vai contribuir para o seu desenvolvimento. Essa questão que o Fernando trouxe, eu nunca interpretei assim pelo lado do determinismo. Eu sempre refleti nela no sentido de que, energeticamente e pela força do pensamento, inclusive, o pensamento ele se expande, sai, e com isso a forma pela qual essa energia criadora criou essas leis, ela tem esse relacionamento de saber. Por isso que você, Jorge, até comentou, não existe passado, presente ou futuro para essa energia criadora. Sim. Então, para mim, essa interpretação, né, não há sequer uma folha que caia de uma árvore sem que Deus assim o saiba, ou queira, no sentido, mas para mim eu interpreto como sendo no sentido de que essa criação ela é perfeita, então ela tem o domínio de tudo, mas não que ela determine as coisas.
que ela, na perfeição dela, ela nos deixou com justamente o livre-arbítrio para definirmos. Eu interpretava mais, e ainda interpreto mais, pelo lado de, se eu fizer algo errado, a minha consciência que está conectada a ele, pum, é automático, ele vai detectar por similar, por pilar, como é que a gente falava, Fernando, na faculdade? Por pilaridade, né? Por capilaridade. Contatos, né? Por contato. Mas é legal isso que você traz também, Gilberto, e é um pouco dessa coisa do conhecimento do futuro, né? Imaginando que tempo é algo dessa dimensão material. Agora, o fato de Deus saber ou não saber dos detalhes não tira de nós a responsabilidade dos nossos atos. Acho que isso é que é importante. E, assim, se um dia eu estava lá na Praça da República, vestido de terno e gravata, indo para um cliente, e um passarinho, um pombinho vem e me coroa a cabeça, não quer dizer que isso estava escrito nas estrelas. Aconteceu, entendeu? Então, nem tudo que nos acontece necessariamente estava desenhado de alguma maneira, mas é a nossa interação com as coisas do dia a dia, né? Mas só complementando aqui, alguém tem dúvida ainda sobre essa primeira parte? Ou comentário? Então, na segunda parte, os espíritos falam que essa fatalidade, esse destino, entre aspas, né, são as provas físicas, né? Então, são as doenças, muitas vezes, que a gente tem, pode ser o local que a gente vai viver, né? Mas as provas morais, as tentações, né? O espírito conserva o seu livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, e é sempre Senhor de ceder ou de resistir. Então, de novo, a responsabilidade é nossa, né? E aí vem o que a Jussara falou, às vezes a gente prefere dizer que as coisas não funcionam para a gente, né? E dizer que a sorte é o azar, né? Né? Que é aqui, né? Às vezes é menos humilhante, Kardec, né, comentando, né, às vezes, para o nosso amor próprio, né, atribuir a sorte ou ao destino os insucessos que a gente experimenta, do que a nossa própria falta ou incompetência, ou o que for, né? Então, nesse aspecto, não tem sorte nem azar. Muito bem, gente. Então, fatalidade. Depois que a gente nasceu, a outra fatalidade que realmente existe é a fatalidade de morrer. Não é isso? O Benjamin Franklin que dizia que tem duas certezas na vida, né? Uma é que a gente vai pagar impostos. Não tem como fugir dessa, gente. E a outra é que a gente vai morrer, né? Nesse mesmo grau, né? Mas os espíritos nos dizem que a hora da morte é essa aí, tá definida, né? Então, na hora que chegar, não tem como fugir dela, a gente vai junto, né? Então ele diz aí, fatal mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, né? Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a gente não vai se furtar, né? Então esse é o momento derradeiro, né? Então, se essa hora da morte existe, gente, o que seria se a gente soubesse dela, né? E se soubéssemos o momento e o jeito que a gente fosse morrer, o que aconteceria com a gente? Total desequilíbrio, né? Difícil, né? Como é que a gente ainda não se eu tem... soubesse agora, eu queria ir no rodízio. Total desequilíbrio. Total. Mas tu só pensa em comer. O que seria a última coisa que eu faria, né? Eu sempre lembro, nos meus tempos de infância, tinha aqueles filmes de sessão da tarde, e tinha alguma comédia lá, nem lembro qual era o nome, mas era um sujeito que tinha sido preso lá pelo reino inimigo e tal, e disseram que ele estava condenado à morte, né?
mas que ele podia escolher a forma dele morrer, né? E aí deram lá uma noite para ele pensar. E ele pensou no dia seguinte, chegaram lá e perguntaram, então, decidiu como é que você quer morrer? Aí ele falou, sim. Então, como é que você quer? Ah, eu quero morrer de velhice. Eles deram opção, né? Deram opção, né? Ele disse, eu vou morrer de velhice. Né? Mas é isso, né? Chega uma hora. Como sempre, gente, o importante é de que maneira a gente chega nessa hora, né? De que maneira a gente está preparado para esse momento. Né? Com que consciência, né? Porque passar por isso todos nós vamos passar, né? Ou é na Covid, ou é uma dengue, ou é um câncer, ou é um atropelamento, de alguma forma a gente vai encontrar o nosso destino aí, a fatalidade, mas né, será que se eu olhar para mim hoje e disser, puxa, eu estou pronto para prestar contas do lado de lá, né? Esse sempre é o ponto principal, né? Mas tem alguma coisa dessa fatalidade da morte que a gente pode tomar um pouco de cuidado, não é verdade? Saber preservar o corpo, saber olhar quando vai atravessar uma rua. Tem uns pequenos detalhes, saber dirigir com mais calma, mais, não é verdade? Menos velocidade, não andar de bicicleta junto com os carros e por aí afora. Alimentar-se bem. É isso aí. A gente vai ver, né, Marco, tem a lei de conservação, né? Enquanto a gente está aqui, instintivamente a gente, obviamente, se preserva. E é razoável, né? A gente precisa maximizar esse tempo que a gente tem encarnado, né? Mas, enfim, temos que aceitar, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade, numa cultura em que a morte aí é um tabu, né? É algo muito difícil da gente encarar e lidar, né? Mas Então, certamente e agora deixa eu... Então, a morte, vai, a pessoa que fuma excessivamente e ela, vai, morreu por causa do cigarro, ela tá tendo um suicídio voluntário? Uhum. Involuntário, desculpa. involuntário, né? É indireto, né? Inconsciente, né? Voluntário é inconsciente, né? Então. É inconsciente, Mas mas ela é não... voluntário, porque ele é que está fumando, né? A escolha dele, é verdade. A escolha dele. Agora, é inconsciente porque a maioria de nós não tem uma clareza de que a vida continua e a maioria de nós fala, mas eu vou morrer mesmo. Então, se eu vou morrer porque eu vou cair ou porque eu vou fumar, então eu fumo, mas é deliberado, só que é inconsciente, né? Então, não só você tira a vida, encurta a vida, como você cria uma dependência que continua do lado de lá, que é o mais triste, né? Porque o desejo do vício, né? Daquela sensação, ela não cessa com a morte, né? E aí a pessoa meio que é a questão da materialidade. Isso acontece com todos os vícios, com sexo, com bebida, comida. Né? Se a gente não tem moderação nessas coisas, todas elas é como se fosse um peso, né? E se a alma não pudesse se desvencilhar aqui dessa dimensão material. Além de que algumas delas, de fato, consomem as nossas energias vitais. E a gente viu lá no ano passado, né, que a gente tem uma pilha com uma determinada carga, né? Se a gente abusa dela, a carga se consome um pouco mais rápido, né? E os órgãos se esgotam antes do tempo. Esse é o ponto. Não sei se te respondemos, Emerson. Respondi? Emerson? Respondeu. É que passou um carro aqui, eu não ouvi. Ah, tá bom, tá bom. Gente, alguma outra questão sobre fatalidade? O próximo passo seria entrar em ação e reação. Vamos seguir, então? Então,
o grupo 2 do Fernando, da Jussara e do Rafa, né? O que é ação e reação na vida moral, né? Como funciona isso? Parece coisa de física, né? Eu achei a pergunta... Primeiro... Fala, Rafa. Eu só ia falar que primeiro que outro grupo respondeu um pouco, e segundo que a gente só ficou comentando da ideia que gastou toda a água do planeta. Não deu tempo de discutir. Ai! Ai, vou pegar no meu pé lá. Olha lá, vamos trabalhar para não gastar tanta água. Jorge. Trabalhar para não gastar tanta água. Jorge, a gente não sabe se entendeu muito a pergunta. A ação e reação, a lei de ação e reação, que tipo de influência que ela pode ter na nossa melhoria moral? Seria isso? Na nossa vida do espírito, né? Porque é uma lei espiritual também, né? Originalmente ela é uma lei física, né? Eu acho que o Jorge, pela formação dele, ele fez uma correlação, né? Eu fiz uma... Ele pegou a lei de ação e reação do Newton, que é de ordem física, e trouxe para o lado moral, né? Exatamente. Então, se a lei... A gente achou complicada a pergunta e ficamos conversando sobre várias coisas, foi uma loucura. Mas, enfim, ação e reação na vida moral, eu acho que ação e reação, ela já, por si só, se resume na nossa evolução moral. O que a gente vai fazer de bom ou de ruim. É isso? Interessante. Elaborem mais sobre isso aí. Bom, deixa eu colocar um aspecto. Eu nunca pautei a minha melhoria moral pensando, se eu fizer isso de errado, eu vou ter que pagar lá na frente. Eu nunca me pautei por isso. Eu sempre acho que se eu evoluir alguma coisa moralmente, foi porque a minha consciência melhorou. Mas eu nunca pensei, talvez quando eu desencarnar, eu vou entender um pouco mais. Mas hoje não. Vocês estão falando de melhoria moral e estão falando de pagar, né? Um pouco de espiar ou de, né, de certa forma, ter que resgatar alguma dívida, né? Agora, eu entendo também que você cometendo alguns atos, isso pensando na evolução do espírito, ele cometendo alguns atos que ele tem que, futuramente, ele vai ter que pagar, uma hora ele vai aprender, né? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas uma hora ele aprende. Então, essa lei é importante em função disso. Verdade, Fernando. Porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai fazer coisa errada. E a gente vai colher aquilo, né? E a gente vai evoluindo devagar. Gente, é muito longo isso, hein? Essa pergunta é feita para materialistas. Qual seria a resposta? Eles não estão nem aí para isso. Se o cara é materialista, ele não acredita numa reação. Para nós, a gente está partindo do princípio... Foi o que o Fernando falou e o que o Rafa falou. Que para uma ação moral, vai haver uma reação moral em algum momento, seja agora ou seja no futuro. Eu acho até que responde também o Fernando, indiretamente ou inconscientemente, quando a gente se depara com a realidade da vida espiritual, a gente compreende bem que a ação que eu praticar, se eu não responder agora, eu vou responder. Em algum momento eu vou responder, no lado moral, né? Eu tenho uma tia que viveu 90 e poucos anos, fumava até o último segundo. Não morreu disso, mas certamente ela vai ter consequências de uma vida, né, de fumante, tabagista. Né? Não tem, né, não é, o Gilberto está dizendo, às vezes a consequência não é imediata, mas ela é inexorável. Né? A ação e reação nos diz que eu vou ter que, de alguma forma, né, corrigir aquilo. E a Aide falava um negócio muito interessante antes, né, sobre
comportamento das pessoas na pandemia, e é um pouco isso, né? Ou a gente aprende pelo amor ou vai pela dor, né? Então, as coisas que a gente lança no mundo voltam de alguma maneira para a gente, né? Sim, é a mesma coisa, é o que está acontecendo agora. Nós temos que tomar uma ação que não está sendo tomada e que vai ter um resultado. E outra coisa que eu penso também, aí eu não sei, gostaria de que vocês falassem, nós estamos falando muito no individualismo, que é o quê? A gente faz ação e a reação vem para a gente. Eu penso também um pouco em relação ao outro, né? Então, vamos pensar numa coisa bem micro, vai. Eu, hoje, não sei por que cargas d'água, não estava bem, de repente gritei ou fui malcriada com alguém. Que reação isso vai trazer? Quer dizer, então, porque assim, a gente tem a mania de pensar muito no macro, no depois, né? Eu acho que se a gente até parar de pensar muito, entre aspas, né? Que precisamos melhorar, porque senão a gente vai pagar as contas depois. Eu já penso muito nas pequeninas coisas do dia a dia, né? Porque, então, vamos pensar, eu tenho uma reação, ou eu menti, ou, de repente, meu filho viu que eu menti, não percebi, contei uma coisa errada para um amigo, para alguma coisa, não percebi. Então, sabe, uma coisa boba, por exemplo, sei lá, fiquei em casa, mas recebi um telefonema de um amigo e, de repente, falei, não, eu estava na praia, coisas bobas, gente, e o pequenininho veio lá e fala, mas pai, você não foi para a praia, você estava aqui, né? Então, eu acho que se a gente tem que pensar um pouquinho também no micro, porque quando a gente vai resolvendo as micros, as pequeninas coisas, a gente vai automaticamente resolvendo as coisas com mais leveza, com mais naturalidade. Por exemplo, a bendita água, né? A água do banho. Tudo bem, mas é isso. Eu não vou tomar mais banho, hein, Dê? Não, eu não vou tomar mais banho. Não, eu vou só usar perfume agora. É isso. A reunião é online, né? Pois é. Então, gente, eu acho que é muito isso, né? E a ação e reação, eu acho que é uma coisa muito natural. Toda ação vem com uma reação. Vem com uma reação. Boa. Nem que seja uma reação neutra. Vai, uma coisa que não é, mas existe, alguma reação existe, né? Oi, Dê, só para você ficar mais tranquila com relação ao banho, na verdade, o que me incomoda muito, que eu fico inconformada, são pessoas que não reciclam lixo. Que jogam... Isso também. Eu não me conformo. Aqui na minha casa, assim, é um crime quando a gente vê alguém jogando alguma coisa no lixo normal. Então, isso já vem de anos. Eu não sei como isso é bem pior do que a água. Eu não sei como é na sua casa, mas aqui eu fiz um trabalho e a gente instituiu, muita gente não queria, foi numa época que eu fui subsíndica, e tinham pessoas aqui que não aceitavam mais de jeito nenhum. E foi pior porque assim, o reciclável tinha que deixar lá embaixo. E o orgânico, o funcionário recolhia. Foi um banzé que você não faz ideia, mas eu consegui. Com jeitinho foi, e hoje ele funciona legal. Então, eu acho que a gente tem que batalhar mesmo. Você já fez bastante pelo mundo, hein? Aí nesse micro. Não fiz muito, mas é outra coisa, sabe, Jussara? É outra coisa que eu tenho também um pouquinho como lema, que é o quê? Não querer que o mundo mude ou discutir, ou ficar nervosa hoje, por exemplo, eu não preciso nem falar, com o Lula, com o presidente, com alguém mais macro. Eu ainda acho que nós temos que mudar o micro. Então, se a gente... Sim, nós somos marionete na mão desses caras. Gente, só para a gente voltar eu já voltando, puxa o assunto aí de novo. Vamos voltar ao tema. Só para a gente... O papo tá bom, hoje a gente está em muitas pessoas,
E a gente ainda tem bastante assunto, mas isso que você está dizendo foi muito importante, porque o que você está dizendo é o seguinte: a gente não vai mudar os outros, a gente não vai mudar o mundo, a não ser nós mesmos, né? Então, nas pequeninas coisas, em gestos simples, né? Se a gente pode mudar, a gente já vai criar um efeito positivo, porque reação não é só coisa negativa, reação também é o positivo, né? É o que os orientais chamam de dharma, né? Em vez de karma, né? Karma são as coisas que eu ainda não aprendi, dharma são as coisas que eu já estou fazendo de bom, né? Então, é isso mesmo, né? Em vez de a gente ficar reclamando dos políticos, vamos olhar, será que eu estou de fato obedecendo, né, a questão do distanciamento? Será que eu estou ajudando a economizar água quando falta água na cidade? É isso mesmo. Então, só para a gente fixar esse ponto, porque ainda tem mais um grupo para trazer a reflexão dele, assim, ação e reação é um termo que vem da física, né? Ela é a terceira lei de Newton, como disse o Gilberto. E o enunciado é exatamente esse. Para cada ação, existe uma reação oposta de igual intensidade. Então, quando a gente bate o martelo, a gente acha que está batendo no prego, mas o prego está batendo com a mesma força de volta no martelo, né? Tanto que quando ele já entra, o martelo começa a pular para trás, né? Quando a gente bate, né? Porque tem uma força ali contrária, né? Então, isso no mundo físico, né? Mas no mundo moral, no mundo espiritual, no mundo das escolhas, do bem e do mal, o que isso significa? Então, aqui vem algumas noções, né? Então, a gente está falando das consequências, né? É o mundo das consequências. Então, a gente é livre para escolher, a gente é livre para agir, mas as consequências virão como decorrência disso, né? Aqui está o conselheiro Acácio, que é um personagem do Essa de Queiroz, que falava umas obviedades, né? Então, as consequências vêm sempre depois, né? Isso é bem óbvio, né? Mas aqui está Pablo Neruda, que não era nenhum espiritualista, mas diz aí, ó, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E no nosso linguajar evangélico, a gente vai dizer o seguinte, né? Somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória, né? Então, são esses as situações que a gente vive. E aí eu queria ouvir o último grupo, né? A quem foi uma pergunta muito fácil, se ação e reação e pena de talião são a mesma coisa. E aí estão a Clarissa, a Fátima, a Idê, a Lali. É um grupo só de mulheres. Não é a mesma coisa, né? Não, Fátima, poxa. Não. Eu achei que era dente por dente, olho por olho, não é assim? Agiu, reagiu, bateu, levou. Essa pena de talião seria uma revanche, uma vingança, né? Seria, na definição aí da física, uma reação de direção oposta, né? E com igual intensidade, certo? Essa é a pena de talião. Mas na nossa ação e reação, nós colhemos o que plantamos, certo? Mas se a gente plantar vento, a gente vai colher tempestade, mas pela bondade de nosso Pai, nós temos a oportunidade de refazer, de corrigir e de nos melhorar para não cometer mais essa falha, esse erro. Então, são coisas completamente distintas. Não é a mesma coisa. Beleza, beleza. Essa pergunta equivale a gente dizer o seguinte: ação e reação é punição? Não, é justiça. É justiça, ótimo. É justiça. Né? Mas eu acho que a gente precisa acrescentar alguma coisinha a mais nisso daí, né? Porque há muitos termos que a gente usa de forma parecida, né? Então, destino, como a gente viu, pena de talião, né? Que é uma coisa assim de
de regrar a vingança, né? Ou seja, se o cara tirou um dente, eu posso tirar um dente, não dá para tirar dois, só um, né? Tem karma, outra palavra que a gente usa muito, causa e efeito, né? Ação e reação. E aí a pergunta é, por que que a gente está aqui neste mundo? A gente vive para quê? Para evoluir. Para sermos felizes e evoluirmos, né? Buscarmos o bem, né? Então, a gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para evoluir, né? Tem uns que acham um saco, né? Tem outros que se Aprender a amar. aprender a amar. Então, esse mecanismo da ação e reação é um mecanismo que está aí para nos ajudar a progredir, né? Então, quando uma coisa volta para a gente, então, se eu sou agressivo com alguém e continuamente, depois essa pessoa não dá bola para mim, ou me despreza, ou me faz até uma vingança, não é isso? E aí eu com isso tenho uma oportunidade de aprender algo, não é? Aprender que a forma como eu agi inicialmente não estava legal, né? Quando eu sofro aquilo ali, pela dor, né? Já que eu não aprendi pelo amor, né? Pela dor. Então, a dor me mostra que algo que eu estou fazendo ou fiz não foi legal, né? Então, se eu tenho dor de barriga porque comi muito, é uma dor, mas mostra que eu comi muito, né? Então, na próxima vez eu vou comer mais com moderação, com mais cuidado, não é isso? Então, eu acho que é importante a gente não cair no mesmo lugar que, talvez, na tradição religiosa que todos nós fomos criados, né? Que nós estamos sendo punidos, né? Ou que nós estamos pagando alguma coisa, né? Nós estamos tendo a oportunidade de aprender com aquilo ali. Então, né? Eu tenho uma situação que é a reação, né? Mas o que ele vai fazer é me ajudar a voltar para o caminho do bem, né? Então, aqui a gente usa uma analogia do piloto automático, né? Não sei se todo mundo aqui é do ramo da engenharia, né? O piloto automático é aquele negócio que você diz assim, ó, eu vou nesse curso, né? Aí se bate um vento, né? E o avião te tira daquele curso, ele manobra automaticamente o avião para voltar para aquele mesmo caminho, né? Então, se tem uma ação que tira do curso, cria uma reação para voltar para o curso, né? Eu até criei aqui um negócio bem esquemático, bem de engenheiro, mas é para ilustrar, viu, gente? Vocês vão me ajudar, depois dizer se ajuda a entender ou não, né? Então, estamos aqui todos evoluindo, como disse a Fátima, né? E tentando trilhar o caminho do bem, né? No primeiro momento está tudo legal, estou lá todo pimpão, bonitinho, cheirosinho no caminho, né? Aí, de repente, em algum momento, né, alguém me pisa no calo, né? E aí, em vez de eu me conter, eu solto o cachorro em cima do sujeito, né? Aí eu escolhi um caminho do mal, né? Eu tomei uma ação, certo? E essa ação me desvia do caminho do bem, não é isso? Mas nesse momento exato começa uma reação, né? Eu posso ignorar e continuar insistindo naquele caminho, né? Ela só vai ficando mais dura, né? Quanto mais longe eu for do caminho do bem. E essa força contrária, né? Com o tempo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer eu voltar para o caminho original. Okay? Então, esse é o mecanismo, né? Essa harmonia da vida espiritual que nos ajuda a voltar. E quando a gente olha a reação acontecendo, a gente pergunta, mas qual foi a causa disso daí? É um pouco que a ideia fala, né? A causa disso pode estar nessa vida, pode estar no minuto anterior, ou pode estar numa outra vida, séculos atrás. Mas ela vai nos encontrar, e vai encontrar o momento adequado para operar, né? E aí, conforme a gente reagir a isso, de fato, a gente volta para o caminho do bem, ou a gente vai continuar se desviando, que também pode acontecer, né? A escolha é sempre nossa. Tudo bem? Bem claro. Então, só para a gente, talvez, levar para
uma conclusão, assim, nunca há fatalidade nos atos da vida moral, né? Isso que a gente falou há pouco, né? Ninguém está predestinado a fazer o mal e sempre é possível escolher o caminho do bem. Na pior das situações, sempre é possível escolher o caminho do bem. Senão Deus não seria justo, né? Então, não há também determinismo genético ou social. Ah, são os meus genes, eu nasci assim. Ou, esse foi o meio que eu fui criado, culpa é do meu pai e da minha mãe. Ou, não, né? Isso não, você sempre pode fazer diferença, né? E as faltas que a gente comete sempre tem por causa as nossas imperfeições. A gente ainda está aprendendo. É o erro e acerto que vocês comentaram, né? E, finalmente, se não houvesse livre-arbítrio, a gente não ia ser responsável, né? Nem pelo que é bom, nem pelo que é ruim, né? E em cada situação, se a gente consegue provar que escolheu bem o caminho, né, a gente vai se elevar. E se a gente não souber escolher bem o caminho, né, aí a gente não vai ser nem pior nem melhor, a gente só vai recomeçar ali aquela prova. Bem, gente, essa é até onde a gente iria. Queria deixar aberto aqui agora a gente comentar, talvez fazer mais perguntas, o que ainda não ficou claro, ou que outras novas perguntas podem ter surgido. O que isso tem a ver comigo no meu dia a dia? Como é que vocês refletem sobre isso? Eu não... Nós somos responsáveis pela nossa permanência, né, dessa nossa encarnação, né? A gente diminui o nosso tempo quando a gente adianta as nossas atitudes a favor do bem, né? Se a gente faz as escolhas para o bem, né? É isso então, mesmo. nós somos donos do nosso destino, né? Do nosso destino. Excelente, Lália, é isso mesmo. O destino de cada um de nós, já que esse é o termo que a gente associa à fatalidade, está sempre nas nossas mãos, né? Está sempre nas nossas mãos. Vocês ouviram aquela história do sujeito que quis testar um grande mestre, né? O mestre era muito sábio, né? Sabia responder tudo, né? Aí o discípulo, aí, que não era muito assim evoluído, falou: eu vou pegar esse mestre aí, né? E aí ele chegou perto do mestre com um passarinho na mão, né? Assim, escondido entre as duas mãos, né? E aí chegou para o mestre e disse assim: mestre, aqui na minha mão eu tenho um passarinho. O senhor sabe dizer se ele está vivo ou se ele está morto? E aí, obviamente que o discípulo, né, então, os passarinhos estavam vivos, mas se o mestre dissesse ele está vivo, ele dava ali uma apertadinha no passarinho, matava, ele dizia: não, mas está morto, né? E se o mestre dissesse que estava morto, ele simplesmente abria a mão e o passarinho ia voar, né? Então, eu vou pegar o mestre dessa vez, né? E aí o mestre olhou para ele e disse assim: olha, o destino está em suas mãos. Né? É você que vai decidir o que você quer fazer. Eu não sei, né? Você que vai decidir. Então, esse é isso aí, Lali. Está sempre nas nossas mãos. Às vezes é difícil, mas a escolha do bem sempre é possível. Às vezes a gente tem que abrir mão do orgulho, às vezes a gente tem que abrir mão do nosso interesse, né? Mas é a possibilidade que existe. Mais algum comentário? Marcos, você quer fazer alguma observação antes da gente... Não, acho Edson. que nós entrando na fase de... Quando nós entrarmos
saímos da fase de expiações e provas e estamos na fase de regeneração, eu acho que a vida vai ser mais feliz e as fatalidades, as supostas fatalidades, no campo da moral, acho que praticamente não vão existir, na verdade. Porque nós vamos ter um regime de conduta muito mais disciplinada, muito mais observando as ações e reações, então as coisas vão ser mais fáceis. Então, o caminho mesmo é esse de reforma íntima para entrarmos no campo da regeneração, na fase da regeneração, né, que todos nós buscamos. Verdade? Isso aí, Marcos. Se a gente estiver no mundo de regeneração, a opção pelo bem já vai ser maior do que a opção pelo mal, né? Então, exatamente. As infelicidades, como consequência, têm que ser menores, né? Ou, quer dizer, felicidade maior, né? Mesmo no campo das nossas convivências, né, em todo sentido, a coisa vai ser muito mais fácil, muito mais... vamos tomar uns rumos, nosso comportamento na convivência vai automaticamente nos causar assim, menos reações morais. Não é verdade? Nossas palavras, nossos atos, tudo mais. Né? Mas é até interessante você trazer isso, porque voltando ao que a Aide falou, quer dizer, esse mundo de regeneração, para acontecer, é para a gente começar ele agora. Né? Assim, nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Então, assim, será que a gente está vivendo como mundo de regeneração das nossas famílias? Será que a gente está vivendo como no mundo de regeneração dos nossos trabalhos? Será que a gente está vivendo na sociedade, né? E assim, quando a maior parte dos espíritos estiverem vivendo assim, aí a gente vai estar no mundo de regeneração, né? Então, a gente tem uma parte para fazer para chegar aí, né? De novo, existe ação e reação individual, existe ação e reação coletiva também, né? Como povo, né? O povo às vezes faz certas coisas, né? E como povo também tem reações, né? Então, se a gente faz a escolha do medo, se a gente faz a escolha do interesse próprio, se a gente faz a escolha do que for assim, nossa, a gente vai viver num país terrível, né? Bem lembrado dessa questão, viu? Se for, é verdade. As regenerações coletivas, realmente, a ação coletiva. Agora minha voz ficou péssima, como vocês podem ter notado. Mas é verdade, se você for conivente com determinado ditador, determinado personagem da nossa história aí, bom, se o povo for conivente com ele, vai haver uma regeneração coletiva, sem dúvida nenhuma. Certo? Uma reação coletiva. A gente já vive isso, né? Já vive essas coisas, é verdade. Gente, 3 minutinhos para o final, para a gente honrar aqui o nosso horário das 9h30. Então, acho que a gente partiria agora para a prece final, né? Alguém se disporia a fazer? Eu faço. Certo? Ah, beleza. Então, podemos agradecer inicialmente ao nosso orientador material, em seguida ao plano espiritual por tê-lo intuído, agradecer a cada um de nós por estarmos dedicando o nosso tempo em prol de nós mesmos, que de alguma forma, conforme colocado pela ideia e por outros, acabará se refletindo no macro. A reforma é íntima, mas o exemplo é macro. Que o plano espiritual possa nos envolver ao longo da semana, possam envolver aqueles que, por motivo de força maior, não puderam estar conosco na noite de hoje, e que a prece que Jesus nos ensinou sirva para finalizarmos essa etapa do estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vós são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite a todos. Uma ótima semana a todos. Boa noite, Boa gente. Boa noite. semana. Boa noite. Obrigado.